aplauso agora, sim? Aleluia! Deus se faz presente no meio de nós, pode sentar. Vamos falar agora de dízimos e ofertas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Marcos 12, vamos ler do versículo 41 ao 44. Amém? Diz assim a palavra: Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Esse episódio dessa passagem se dá no Templo de Jerusalém, onde Jesus estava poucos dias depois de ter tido ali a sua entrada triunfante em Jerusalém. Já se aproximava da sua crucificação, ressurreição, e ele teve essa entrada triunfante em Jerusalém, e ele estava ali no templo, ensinando o povo e também os discípulos. E várias vezes ele também teve momentos ali de confrontação com os líderes religiosos, e em todo instante ele ali aproveitava para ensinar o povo e também os discípulos. E chegou um dado momento que ali no templo, Jesus se assentou diante do local onde se depositava as ofertas e as dádivas para os pobres. E começou ali a observar a maneira como o povo lançava o dinheiro, a sua contribuição, a sua oferta. E entre os que ofertavam ali naquele momento, haviam pessoas ricas que depositavam grandes quantias, mas essas pessoas, apesar de Jesus não desprezar a quantia que elas estavam ofertando, não despertaram ali naquele momento a atenção de Jesus. Quem chamou sua atenção foi uma viúva pobre, que ofertou uma quantia muito pequena, que corresponderia naquela época a 15 minutos de um trabalhador que trabalhasse 10 horas por dia. Ou seja, era um valor irrisório, um valor muito pequeno. Mas para aquela mulher era um valor que ali era muito importante para ela, pois era todo o seu sustento. E essa atitude dessa viúva pobre chamou a atenção de Jesus, ao ponto dele chamar os seus discípulos e dizer que a oferta dela tinha sido maior que todas as outras ofertas dadas pelas outras pessoas. Jesus usou a atitude daquela viúva pobre para trazer ali ensinamento aos seus discípulos. E eu quero aprender com você nesta noite 2 verdades sobre este texto. Preste muita atenção. Primeira verdade: Jesus está atento à forma com que ofertamos. E eu quero estender também aos dízimos. Jesus está atento ao momento em que você oferta e que você dizima. Jesus estava sentado ali no templo, diante da caixa das ofertas, e ele observava a maneira como o povo lançava a sua contribuição. Então, nós podemos aprender nesse momento, que quando você vimos ali até o gasofilácio depositar as nossas ofertas e depositar os nossos dízimos, Jesus está atento. Este é o momento que Deus observa, que Deus sonda os corações. Não é mais um momento do culto para preencher tempo. É um momento em que Jesus está atento, observando o nosso coração. E isso nos leva a uma segunda verdade.
Jesus, quando está atento, ele não está observando a quantia que você deposita, que você dá de oferta e que você dá de dízimo, apesar que dízimo já temos um valor estipulado. Jesus não observa a quantia, ele observa o nosso coração. Ele observa como está o seu coração quando você oferta e quando você entrega o seu dízimo. Se ele se importasse com quantias, ele não teria dito que a viúva havia depositado no gasofilácio mais do que todos. Afinal de contas, ela não ofertou nada comparado à contribuição dos ricos. Jesus não olha para a quantia, ele olha para o coração. No coração daquela mulher havia generosidade e um desejo de fazer um sacrifício para Deus. Ela não agiu por um senso de obrigação, ela agiu com generosidade, com confiança em Deus, porque ela sabia que as viúvas eram cuidadas pelo Senhor, eram cuidadas por Israel. Ela agiu com generosidade, com confiança. E se não fosse assim, Jesus não teria ali elogiado aquela mulher. Ele não teria tido ali o exemplo daquela mulher para ensinar aos seus discípulos o tamanho de um coração generoso. Jesus, ao olhar para o coração daquela mulher, sabia o sacrifício que ela tinha feito. Os ricos que depositaram grandes quantias não estavam fazendo esforço nenhum, não estavam fazendo sacrifício nenhum, mas aquela mulher foi generosa. Ela confiava em Deus, pois ela deu tudo o que tinha, ela fez um grande sacrifício. Ela doou pouco, mas atraiu o olhar de Jesus, por ter tido um coração generoso, por ter renunciado a si mesma, ao ponto de fazer um sacrifício. E eu quero aplicar essa palavra para as nossas vidas. Quando você vem dizimar e ofertar, o que está no seu coração? Um senso de obrigação? Você quer ser visto pelos homens como alguém que vem aos cultos contribuir? Ou há generosidade no seu coração? Ou há ali confiança que Deus vai cuidar de você? O que há no seu coração? Você, nesta noite, se Deus falasse com você, você estaria disposto a fazer um sacrifício, uma oferta de sacrifício? Estamos em campanha de missões. Se Deus ministrasse o coração de cada um de nós para darmos uma grande quantia para missões, será que os nossos corações seriam dispostos de tal maneira? Qual é a motivação do seu coração quando você vem dizimar e ofertar? Há liberalidade no seu coração, há gratidão, há amor a Deus e a sua obra, há confiança em Deus, porque Deus cuida de nós. Aquela viúva confiava que Deus continuaria a sustentá-la, mesmo que ela tenha saído do templo sem nada, tenha dado todo o seu sustento. E eu quero falar em rápidos minutos aqui, terminando, um exemplo de total cuidado com o Senhor. Ano passado, esta hora, o Flávio estava internado com Covid. Meu esposo não tem um trabalho fechado. Ele trabalha, um dia ele está aqui, outro dia ele está lá. Ele trabalhava com as tendas, mas por conta da pandemia, tudo parou, nós sabemos disso. E quando ele ficou internado, a gente tem aquela sensação, vai sair do hospital ou não vai sair? E para a glória de Deus ele saiu, ficou com muitas sequelas e tem sequelas da Covid até hoje. Mas Deus tem cuidado de nós mês após mês. O trabalho com a tenda se encerrou, mas não faltou o pão, o sustento, a vestimenta todos os dias. Em tempos de crise, Deus está com você. Em tempos de bonança, Deus está com você. Que os nossos corações sejam achados como dessa viúva. Um coração que sacrifica, um coração que é generoso, um coração que tem liberalidade, um coração que confia no Senhor. Amém. Jesus está observando o seu coração. É como se ele tivesse parado ali olhando, né? Vamos imaginar dessa forma. Como está o seu coração quando você dizima e oferta? Se você não tem feito nada, se você não tem dizimado e não tem ofertado, se arrependa, porque isso é algo que nós temos que fazer. Porque Deus tem cuidado de nós, porque nós amamos ao Senhor,
porque estamos devolvendo daquilo que Ele próprio nos deu. Que você passe a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar neste momento. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos ensina a ser como esta viúva, que fez um sacrifício, que confiou no Senhor, que teve um coração generoso. Nos ajuda a ser ofertantes, dizimistas fiéis. Nos ajuda a ter o nosso coração transformado, um coração fiel ao Senhor, que devolve daquilo que o Senhor já nos deu. Obrigada por todo o sustento, mês após mês, dia após dia, semana após semana. O Senhor não falha, o Senhor é verdadeiro, o Senhor não é mudo, o Senhor não é estático, o Senhor fala, o Senhor se move, o Senhor continua operando milagres. E assim nós cremos que o Senhor também faz milagres na área financeira. Continue a enviar trabalho para o seu povo. Continue a enviar condições de ganhar o pão de cada dia, porque sabemos que é das tuas mãos que eles vêm. Em nome de Jesus. Amém.